Na FM2S mesmo a gente tem muito dado. E não dá pra gente, humanamente, pegar e digerir todos esses dados. Se um estatístico puro se depara a primeira vez com o negócio, ele assusta. Ele tá acostumado a ver teorema, ele começa a ver pessoas e processos. O cientista de dados, ele é aquele programador que sabe um pouquinho mais de estatística e aquele estatístico sabe um pouquinho mais de programação. É assim mesmo? Não é nem uma piada, é uma verdade. Uma pessoa teve o cartão clonado. O atendente pode seguir um protocolo tranquilo e uma IA também. Mas e o sentimento de, putz, eu perdi dinheiro? A ideia realmente de se colocar no lugar da pessoa, a gente ainda vai perder essa essência com uma inteligência artificial. Olá pessoal, a gente escuta falar muito sobre inteligência artificial, né? A gente vê que a inteligência artificial está mudando aí a maneira com que a gente trabalha, mudando a maneira com que as empresas olham para as atividades, principalmente as atividades mais automatizáveis e tudo mais. E para a gente lançar a luz aí sobre o tema, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu sou o Murilo, sou um dos fundadores aqui da FM2S, e a gente trouxe o Matheus para conversar com a gente sobre esse tema. E para começar, Matheus, queria que você dissesse para a gente quem é o Matheus, né? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis, na verdade. Falar sobre IA acaba sendo um pouco mais fácil, mas um pouquinho da minha história é... Sou estatístico, me formei aqui na Unicamp, perto de vocês, da FM2S. Entrei no mercado ali trabalhando, por incrível que pareça, não primeiro com inteligência artificial, no marketing. Gostei bastante da parte de dados, saber como as coisas funcionam com dados, com estatística e tal. E fui para o mercado agro no começo para trabalhar com IA, com sensoriamento remoto. Depois migrei para o mercado de automobilismo e continuo aqui até hoje, revolucionando essa área, espero assim, com dados. Que legal, cara. E assim, lógico que estatística é uma carreira que tem bastante a ver com dados, né? Uhum. É a ciência de dados, mas o que chamou sua atenção para escolher isso daí, até na graduação e depois para você ir trabalhar com essa parte mais de programação, mais de inteligência artificial mesmo, e não outros ramos tradicionais, né, da estatística? Legal. Então... Cara, eu comecei, na verdade, como matemático aplicado, né? Eu passei na USP em São Carlos, fiz um ano lá. E lá você tem a opção de seguir ou para mecânica de fluidos, ou para estatística, ou para otimização. Uma das 3 especializações. Confesso que eu estava bem frustrado com o curso. E aí, o que eu vi, né? O que estava mais em alta no mercado? Já tinha bastante gente falando de estatística em banco, estatística na farmácia, né? Então, bioestatística... Era uma área que falavam que ia ser a profissão mais sexy do século XXI. Eu decidi acreditar e deu certo, né? Então, a gente vê hoje que estatístico está sendo bem demandado como cientista, analista, engenheiro, toda a parte de dados. E você que trabalha com isso, você vê, assim, diversos profissionais que trabalham nessa área de ciência de dados, tem gente de outras áreas, ou tem vindo uma área de exatos. Como é que é essa coisa aí dos seus colegas, das pessoas que trabalham no mesmo ramo? Então, quando eu comecei a fazer estatística, uma das primeiras coisas que eu fiquei meio assim é por que estudar coisas tão complexas matemáticas? Eu até perguntei pro professor meu, cara, por que eu vou estudar em álgebra linear, por exemplo, que é uma matéria? Ele falou, você vai usar isso na sua vida. Eu não entendia muito por que. Ele falou assim, mesmo que você não for, ele vai te ensinar a pensar. Então, a parte de estatística, a parte de ciência de dados como um todo, a lógica... Pessoas que têm um raciocínio lógico bom já vão estar bem beneficiados, mas o fato agora de a gente ter bastante conteúdo na internet permite que você se torne um cientista ou um engenheiro muito rápido. Então aumenta o ramo ali, tanto de possibilidades quanto oportunidades também. E olhando assim para quando você entrou no mercado, né? A gente sabe que a ciência de dados, de maneira geral, ela é meio que um tripé, né? De estatística, programação e conhecimento do negócio. Você comentou que você entrou pela porta da estatística. Como é que foi para você aprender sobre programação e também ter os insights de negócio que são importantes, né, no dia a dia? Como é que foi essa outra parte? Que é uma parte bem dolorosa para muita gente também, né? Exato. Eu acho que se um estatístico puro se depara a primeira vez com o negócio, ele assusta. Porque ele está acostumado a ver teorema e ele começa a ver pessoas e processos. Então, ele vai ver, por exemplo, Six Sigma, vai ver processos gerenciais, vai ver, talvez, otimização, gerência de risco, e isso assusta um pouco, porque você sai daquela caixinha preta de conversar com o computador, você começa a conversar com pessoas. Mas eu acho que todo mundo que quer ter esse conhecimento profissional, avançar na carreira, tem que ser um profissional híbrido. Então, no passado, você sentar atrás do computador e programar era o suficiente. Agora, eu vejo que o profissional do futuro é esse que sabe interpretar muito bem
até para conseguir lidar com a IA agora, de fato. Que legal. Eu escutei uma piada de um amigo meu há um tempo atrás que falava que o cientista de dados ele é aquele cara, aquele programador que sabe um pouquinho mais de estatística e aquele estatista sabe um pouquinho mais de programação. É assim mesmo? Não é nem uma piada, é uma verdade. Na verdade, é assim, a gente sabe que algumas pessoas que trabalham mais com Python vão acabar migrando talvez para engenharia, fazer aquela arquitetura de dados, então ter um processo mesmo de entregar o dado para a empresa. Uma pessoa que tem mais familiaridade talvez com apresentações, com de repente mostrar com PowerPoints, Power BI, vai acabar trabalhando mais como analista mesmo. Uhum. E o cara que ele é mais filosófico, o cara que gosta mais de pensar no futuro é o cientista. Então sempre tem um pouquinho de cada um ali numa área de dados. Que legal. E assim, vamos falar um pouco agora da aplicação mesmo da inteligência artificial, né? Uhum. Como é que a aplicação da inteligência artificial está revolucionando, né, a rotina dentro das empresas? O que você já viu, assim, na sua carreira de casos concretos, assim, né? Uhum. Que você sentiu mesmo que fez toda a diferença? Se puder compartilhar um pouquinho com a gente? Tá, então, a gente começou a explorar a inteligência artificial, não é assim agora em 2020, 2021, já vem inteligência artificial de um bom tempo. Então, acho que a primeira vez que eu fiquei impressionado com inteligência artificial, que eu até vi numa palestra esses dias, foi quando tava a apresentação do Google, ele mostrando uma nova evolução ali da tecnologia de busca dele, e ele pede uma pizza, né, por uma inteligência artificial. E a pessoa não consegue identificar se é um humano ou uma inteligência de fato. O famoso teste de Turing, né? O famoso teste de Turing. Então, a gente começa a ver que tem ali uma rupção, né, uma quebra de paradigma do quanto que a gente precisa ainda ensinar uma inteligência, o que ela pode aprender sozinho de fato. E aí, isso hoje a gente pode ver desde carros autônomos que dirigem sozinho, até máquinas, né, agrícolas, eu falei do setor agrícola também, que já fazem taxa variável de plantação, isso é importantíssimo para o agronegócio. E, cara, por aí vai, é um cenário gigantesco. E assim, dentro do escritório mesmo, né? A gente tem bastante aluno que é analista e tudo mais, e as pessoas se sentem muito frustradas, às vezes, de fazer tarefas muito operacionais ou muito repetitivas, né? Uhum. Como é que a inteligência artificial já está ajudando a gente a trabalhar nisso, né? Tá, legal. Cara, eu vou dar um exemplo de um software que eu acabei construindo há pouco tempo e que acho que é a realidade de cada um. Então, a gente tem um problema, por exemplo, de ter várias reuniões ao mesmo tempo. Acho que todo mundo tem esse problema hoje em dia de estar meio que onipresente em reunião. Mas e se eu pudesse ter alguém ou um assistente que me ajudasse nesse momento de estar em várias reuniões e depois me dar o feedback mesmo que eu não consiga participar? Que legal, fazer um resumo da reunião. Um resumo da reunião. Então, tem vários softwares hoje que fazem isso. A gente acabou criando um na empresa que eu atuo. E esse software ele te entrega o resumo mesmo que você não estava lá. Então, te ajuda a participar de vários assuntos da empresa, estar mais presente nos projetos, mesmo que você não esteja onipresente de fato. Não, eu acho essa ideia do resumidor de reunião fantástico, né? Uhum. E dá para fazer outras coisas também operacionais, assim, de comunicação, como, por exemplo, eu tenho na minha caixa hoje uns 3.000 e-mails não lidos, assim. Ele também faz esse tipo de resumo. Com certeza. Assim, o único perigo é ele responder uma coisa que você não queira. Tá. Mas eu acho que até a gente comentar do futuro, de como vai ser, será que vai substituir o humano e tal? A gente pensa hoje na própria área de pesquisa de inteligência artificial que o futuro é o aprendizado por reforço. E o que seria isso? Você entra na sua caixa de e-mail e vê a IA respondendo um primeiro e-mail. Você aprova ou desaprova. Na segunda vez, você deixa ela fazer sozinho. Ela aprova ou desaprova. E aí, nesse contexto, ela acaba aprendendo a sua preferência e o que é certo ou errado. Tá. E aí, quando ela erra, você dá uma punição. De repente, olha, você não vai responder os próximos 3 e-mails. E aí entra numa escala em que aí, de fato, ela aprende. É como se você ensinar para uma criança, tal, deixar ela de castigo, ou você gabaritar uma prova, ver se ela está acertando ou não. Então, o futuro que eu imagino a gente vê ChatGPT, a gente vê Gemini e tudo, só que vai ficar cada vez melhor quando aproximar da realidade que a gente tem do dia a dia. E só capaz disso com feedback, né? Que legal. E assim, isso são tarefas mais operacionais, né? Então, resumir grandes quantidades de informação, eventualmente até resumir e-mail, até ter uma aplicação de chatbot, são coisas que são mais operacionais
e já são uma realidade, né, no dia a dia. E a aplicação da inteligência artificial em atividades mais estratégicas, assim, seja de definir tendências dentro do mercado ou até mesmo servir como um ajudante ali em definir estratégias. Por exemplo, nossa, a minha empresa a gente tem muito dado, né? Na F2S mesmo a gente tem muito dado. E não dá pra gente humanamente pegar e digerir todos esses dados. Então, todo o comportamento dos alunos dentro dos cursos, todos os comportamentos dentro do nosso site, etc. Você vê essa inteligência artificial fazendo essas tarefas mais estratégicas, assim, e até que ponto que a máquina substitui o piloto, né? Cara, legal. Eu acho que, assim, tem algumas notícias já rolando de inteligência artificial é primeiro senador de determinado país. Inteligência artificial assume como CEO de determinada empresa. É muito delicado a gente falar disso, porque ainda existe um fator muito comum nas empresas, que é o fator humano ser o principal divisor de águas da empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um atendimento de telemarketing, onde uma IA vai acabar ligando, e ela pode imitar quase como completamente o comportamento humano. Só que, de repente, aquela IA não vai ter a emoção de algum sentimento passado e, de repente, vou dar um exemplo claro aqui. Uma pessoa teve o cartão clonado. O atendente pode seguir um protocolo tranquilo e uma IA também. Mas e o sentimento de, putz, eu perdi dinheiro? Aquele sentimento de culpa. A ideia realmente de se colocar no lugar da pessoa, a gente ainda vai perder essa essência com uma inteligência artificial. Então, tendo talvez um CEO, um senador como IA, a gente perde a essência humana da empresa também, a cultura. Isso é um risco muito gritante. Agora, se for, por exemplo, com um staff de CEO... Então, uma inteligência artificial que entra em reuniões, que tira insights, pega ali uma visão 360 do consumidor, aumenta o potencial da empresa em capacidades exorbitantes. Só que nunca vai tirar o humano para colocar aquele sentimento, criatividade, uma visão que só o humano mesmo vai conseguir ter. Né? E até para tomar risco, né? Isso. No fim das contas, o futuro é imprevisível, né? Sim. Por mais que você tenha informação ali, você vai ter que tomar uma aposta, né? E a inteligência artificial, ela tem algumas limitações para fazer isso, né? E assim, como que você explicaria hoje, até com uma provocação também, no Brasil a gente tem brasileiros que ganham de 2 a 3 salários mínimos gastarem 40% do salário em jogos de aposta, em que a maioria dos que sabem que estão jogando, sabem que vão perder. Como que você explica isso? Né? Uma inteligência artificial fala assim, isso é bobo, não faça. Mas será que a gente não faria mesmo? Então, existem certos tipos de comportamento que é intrínseco da capacidade humana fazer. E aí acaba que isso mexe com a sociedade de uma forma que a gente não pode esperar, né? É complicado, cara. Complicado. E a gente falou do estratégico, né? Funcionando como staff de executivo. Mas a gente vê muita inteligência artificial funcionando como copiloto, né? Como é que é isso em outras profissões? Como é que você vê isso daí acontecendo hoje? Então, hoje, por exemplo, né, até fazendo jabá da própria FM2S, tem um curso que ou eu ou o professor Leonardo a gente acaba ministrando aqui, que fala do Copilot, que é uma ferramenta do GitHub onde você usa para ajudar o programador e tudo mais. É impressionante. Então, para o desenvolvedor, se você está num processo de construção do algoritmo, acaba sendo indispensável hoje em dia. Se você está, por exemplo, num processo de construção de curso, você tem o conhecimento de como gera um curso. Agora, toda aquela parte de como que eu vou estruturar o piloto, como que eu vou fazer o benchmark com outros e tal, não seria legal você ter uma ferramenta que te ajudasse a fazer isso mais rápido? Você sabe, mas você pode fazer mais rápido. Então, tem um ChatGPT para fazer isso, um Copilot. Você ter, de repente, que fazer uma palestra, você não consegue analisar todo o público. Aí você precisa ver ali um cohort do seu público. Uma inteligência artificial pode ajudar. No processo também, eu vi bastante isso para motoristas de caminhão. Você tem horas e horas que essas pessoas ficam dirigindo. E um grande perigo é dormir no volante. Então, já tem ferramentas que vêm quando a pessoa está fechando o olho e emite um alerta. E aí, de repente, permite que aquela pessoa tenha um alerta na central e não deixa ela mais dirigir naquele dia. Então, de segurança acaba sendo perfeito também.
Que legal. A gente vê bastante coisa assim, né? E assim, muita gente usa o ChatGPT, né? Eu acho que ele é a aplicação mais característica da utilização no dia a dia da inteligência artificial hoje. Como é que você vê essa interação, muitas vezes homem-máquina, né? Da pessoa e da máquina? Tem que saber perguntar certinho pro ChatGPT? Tem. Tem, porque senão é a mesma coisa que você perguntar pro dicionário. Você pode abrir o dicionário ali em qualquer página, não necessariamente a pergunta que você tem para responder ela vai ser respondida. Então tem técnicas hoje, é como se você estivesse realmente mexendo no Excel ou Python. Você tem que entender da engenharia, a gente fala engenharia de prompt. E algumas das coisas que a gente pode pensar para ter um bom prompt, então deixando para quem está assistindo algumas dicas também. Quem você quer que aquele bot, aquele prompt se passe? É por um engenheiro civil? É por um engenheiro técnico de dados, de software? Fale que realmente, coloque lá, por exemplo, olha, você vai se passar por um engenheiro de software. Para que público que vai ser destinado àquela função? Essa função de você, engenheiro de software, vai ser outro engenheiro de software, porque ele vai falar do tecniquez, ou não, vai ser para uma pessoa mais executiva, então vai mudar a linguagem. Qual que vai ser o tom? Qual que vai ser a personalidade? Vai ser informal? Vai ser formal? Muda isso também. Aí você entra no processo de construção. Então, veja, você não é um engenheiro de software, mas você está se passando. O que melhor vai fazer um trabalho de engenheiro de software do ChatGPT? Se você for engenheiro também, você vai saber o que o engenheiro faria. Então, por isso que saber bem do engenheiro de software é legal. Você entrou no passo a passo, você descreve o passo a passo. E aí que está a chave do negócio. Quando você usa o ChatGPT interface, por exemplo, ele consegue consultar a web. Você demoraria dias, talvez meses, para pegar dados da web de uma maneira rápida. Ele consegue fazer em segundos. Você orienta e ele faz. Antes você teria que fazer um crawler, por exemplo, para isso. Ele faz tranquilo. Você faz a tarefa e manda ele executar. E ao invés de você, por exemplo, armazenar isso num arquivo de texto, o GPT cria um app disso. Todas as vezes que você precisar fazer um curso novo, você vai até ele. Então, veja, é quase como uma loja de aplicativo novo. É realmente um mercado totalmente novo de inteligência artificial. Inclusive essas questões do app, né? Até a gente falando um pouco de tendências, eu estava lendo, acho que na semana passada, o Bill Gates, né, falando que, nossa, a inteligência artificial está começando a estagnar. O ChatGPT versão 5 já não vai ser muito melhor do que a versão que a gente tem hoje. E a grande sacada, o grande pulo do gato vai ser as aplicações, né? O que significa isso e qual que é a sua opinião sobre essa tendência? Cara, é assim, é legal que a gente vê muita gente criando com inteligência artificial, porque a facilidade, por exemplo, de você criar uma startup acaba sendo gritante, tanto para você desenvolver e criar um software, quanto para você popularizar, porque está tão em alta a inteligência artificial, uma bolha gigantesca, que você falar que tem IA, você acaba chamando atenção já. Então, daqui a pouco vai surgir Kit Kat com IA, assim, para vender para todo mundo. Então, surgem muitas startups, mas qual que é o perigo daí para as empresas? Pensa que eu faço, por exemplo, uma startup que ela soluciona um problema muito específico. A chance de, na próxima versão, o ChatGPT fazer é muito grande. Então, essa sacada dos apps resolvem problemas específicos, mas sempre você tem que entender qual que é o diferencial para que não venha a própria empresa, Microsoft, Google, e faça uma inteligência que a sua já fique em desuso. Entendi. E até mesmo usando mesmo o próprio ChatGPT fazer esses apps, né? Isso a gente vê acontecer, que você comentou, né? Dá para você estocar ali e treinar o ChatGPT para fazer uma determinada função específica, né? Uma coisa que a gente costuma ver na gestão de projeto é criar gira, criar demanda. Algo que a gente já fez, né, num dos projetos que eu estou trabalhando a gente fez um prompt gigantesco e quebrado em várias partes ali. Então, primeiro eu faço para ele entender o que é a empresa. Depois ele vai atuar como um Project Manager para gestionar o projeto. Depois como um PO para fazer os épicos. E aí ele tem um escopo muito bem definido, um padrão, com conhecimento da empresa inteira. Ele sabe para qual time ele vai destinar a tarefa, qual o linguajar, quem vai fazer e quem tem mais tempo. Então ele consegue analisar o board para entender
toda essa dinâmica e ajudar o PM, não vai substituir o trabalho, ele vai ajudar o PM. Legal. E agora falando um pouco também das limitações da própria inteligência artificial, né? A gente sabe que uma limitação muito grande é o próprio conjunto de dados de treinamento que você vai colocar para você customizar ali e se moldar para resolver aquele problema. Alguns problemas são resolvidos com uma grande quantidade de dados quando é disponível, né? O ChatGPT bebe da base de dados do web, Bing. isso. Da web. Então, tudo que tem no Bing, praticamente, vai ser treinado lá. Mas e para casos específicos, né? Um exemplo que eu dou, que eu gosto muito de ver, há um tempo atrás, a gente estava conversando com uma mulher que ela era vice-presidente de recrutamento de RH, né? De gente, né? De uma grande empresa brasileira. E ela estava comentando, era um grupo varejista, ela estava comentando que eles estavam aplicando a inteligência artificial para fazer a avaliação de cultura daquela pessoa. As empresas gostam de pessoas que têm a cultura ali, porque vê muito isso, fala-se muito isso. E o robô, teoricamente, iria avaliar a cultura melhor do que um gerente dela de loja, e se não melhor, muito mais barato, né? A gente consegue ver essa avaliação de cultura, como que a gente... Porque muitas vezes nem a gente sabe qual é a cultura da empresa, né? Nem a própria liderança. E de quanto de dado precisa disso, né? Com 10 mil funcionários ou com 10 funcionários, eu consigo ter uma avaliação de cultura bem feita? Ou tem uma limitação nesse sentido? Cara, tem... Primeiro que dá para fazer, é lógico que, igual você falou, precisa de uma massa bem significante de dados. Só que aí eu vou jogar pro outro lado da moeda, quando é a pessoa sendo contratada por uma vaga, por exemplo, de PO, ou enfim, um cargo de colaborador. A gente tem uma notícia, isso da Amazon, quem quiser ver, acho que é uma polêmica muito forte, em que alguns anos atrás eles implementaram uma IA para fazer processo seletivo. Essa IA era extremamente racista, ela tinha problemas ali de distinção de gênero e tudo mais. E por que eles viram que estava dando muito errado? A base usada para treinar essa IA era majoritariamente, por exemplo, de homens. Então, como que ela ia aprender que uma mulher tem uma capacidade muito boa dentro de um conjunto que ela não conhece, não tem observação? Uma série muito famosa também do Netflix mostra de faces, né? Foi treinar lá um conjunto de dados para fazer reconhecimento facial e só aí conhecia a face branca. Mas por quê? Porque não tinha face negra. No treinamento dele. Então essas questões éticas, elas têm que entrar em pauta porque tanto o profissional, cientista, analista tem que levar isso em consideração hoje em dia, quanto a aplicação tem essa responsabilidade social. E aí tem outro ponto muito forte. Tem GDPR na Europa e tem LGPD no Brasil. Qual dado que eu posso pôr para ir aprender? Será que eu posso pôr o nome do meu amiguinho? Será que eu posso pôr o nome da empresa? Será que eu posso pôr a senha do meu banco de dados? A gente já viu casos polêmicos disso. Então, ter muito cuidado com o dado que você coloca e garantir que ele tem essas peculiaridades também. E assim, se o meu dado é um dado totalmente enviesado, né? Então, eu quero um dado que vai reconhecer faces de diferentes raças, etc. E eu não tenho um dado... O meu dado é enviesado. Tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir esse viés ou uma limitação intrínseca da metodologia? Hoje já tem como você usar uma IA para aumentar o seu conjunto de dados de uma forma em que ela gere imagens, por exemplo, artificiais, e aí consiga aumentar o seu banco de dados. A gente fala que é dado sintético. Né? É lógico, não vai ter uma mesma performance que você conseguir uma massa de dados gigantesca, mas já dá para usar. Um projetinho que eu acabei fazendo na pandemia foi criar um sistema embarcado para ver se a pessoa estava com máscara ou sem máscara. Qual que era o grande desafio? Começo de pandemia, ninguém usava máscara. Então, eu tive que pegar banco de dados de máscara, tinha que pegar banco de dados de pessoas, colocar a máscara nas fotos e depois treinar IA. Então, você dá um jeito, mas não, assim, na maioria das vezes você não vai ter dados suficientes e aí você vai ter que fazer dados sintéticos. Que é o caso, por exemplo, da avaliação cultural. Avaliação cultural, que aí você vai ter que, de repente, fazer o que a gente chama de bootstrapping, né? Baralhar os dados para que isso gere novas amostras e tal, e a IA realmente aprenda. Legal. E assim, falando mais pro dia a dia, né, da vida real, e comentando um pouco dos riscos, né, da utilização da inteligência artificial. Uma coisa que a gente tem que perguntar, que muita gente fala, né, você vê a IA roubando emprego de pessoas, assim? Você acha que o robô tá aí pra
encolher mesmo e Cara, isso vai gerar pobreza, vai gerar miséria? O que você vê? Ou é pergunta, uma visão mais otimista? pergunta polêmica, né? A gente viu esses dias aí a fusão da Sky com a NET, a Skynet, né? A gente já viu alguns filmes disso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que existem 4 tipos de pessoas. Eu vi no material esses dias, achei muito bacana. Concordo muito com a filosofia que é a pessoa que se recusa a usar a inteligência artificial. E aí eu acredito que essa pessoa vai acabar ficando ultrapassada. É que nem você falar hoje, você vai usar só uma máquina de escrever e ter computador. Uhum. Uma pessoa que ela sabe que é importante, mas ela ainda não teve tempo de se dedicar àquilo. Então ela vai ter que ir, por exemplo, para FM2S, ver material no YouTube e tal. Então, se adaptar para isso. A pessoa que já está preparada, já está estudando e entende que ela tem que ser tanto uma pessoa que ela estuda quanto ela evangeliza outras Uhum. para estudar também e cada vez popularizar mais. E uma pessoa acadêmica, que a gente vê pessoas da Unicamp, USP, Harvard, todas elas fazendo coisas novas. Uhum. Então, acho que são 4 níveis ali que não é que vai ficar sem emprego, mas as pessoas vão ter que se adaptar com isso com o tempo. Tá, e é um esforço muito grande, né? Eu lembro que isso vai ao encontro do que uma coisa que eles falavam no Fórum Econômico Mundial, daquela história do reskilling, né? Reskilling é você desenvolver novas habilidades que vão estar mais adequadas ali pro ambiente de trabalho. Inclusive, já há muito tempo, se não me engano, esse é de 2005, 2008, eles já falavam que o uso da tecnologia, aquela pessoa que tinha a habilidade de usar a tecnologia nas suas tarefas operacionais iriam, né, tá mais bem colocados no mercado de trabalho. E o reskilling, né, ensinar e adquirir essas novas habilidades é uma atividade dolorosa, né, para a maioria das pessoas. Exato. Como é que você vê hoje no mercado de trabalho, saindo da área específica de IA, né, porque todo mundo está trabalhando com IA, sabe, mas no dia a dia das empresas, no dia a dia dos lugares que você visita, a distância entre a condição atual e a habilidade necessária para você fazer bom uso, né, da inteligência artificial. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma época, até pela essa aceleração de tanto IA quanto outros conceitos, tudo está passando muito rápido. Então, se você vê uma coisa, você tem que fazer ela já, que senão você vai perder o timing ali do negócio. E isso acelera tanto para que você, de repente, eu vejo muitos casos, uma empresa optar por contratar uma pessoa sênior do que contratar uma pessoa júnior porque não vai dar tempo de treinar. Só que a gente esquece de uma coisa fundamental. Primeiro, o sênior vai ser mais caro, você vai ter mais um processo delicado para contratar tal. O júnior, em determinadas situações, você cria, né, uma empatia, cria um processo, uma carreira, você consegue desembolsar um pouco menos e aí você garante que aquela pessoa vai crescer no futuro. Então você cria um bom profissional na empresa. Eu acredito muito nisso, principalmente pelo fato em que empresas boas são empresas sólidas e lucrativas e que no fato de você aproveitar desse reskilling, dependendo de uma pessoa mais crua, você ensinar ela do zero, você tem um ganho ali muito pertinente, né, na verdade. E assim, você falou dos 4 níveis, né? Essa discussão de tempo e de reskilling eu acho que é muito interessante, né? Quanto tempo demora para você subir ali, né, do nível de você sair de uma pessoa que, não usa ou de uma pessoa que tá trabalhando com até você chegar no acadêmico? Como é que você vê isso? Até mesmo como foi para você, né? Tá. Cara, eu acho que assim, depende muito, primeiro da pessoa, do quanto que ela tem de tempo para se dedicar àquilo, mas pegando um cenário ideal. Pegando uma pessoa que não conhece nada de IA, ela vai ter primeiro que conhecer, brincar com o ChatGPT, uma coisa que vai demorar ali, sei lá, um mês e pouquinho. Se tiver bastante tempo para se dedicar, aprender como funciona Python, aprender como funciona a lógica tal, ou engenharia de prompt, vai ali mais uns 3, 4 meses. Agora, passando para os próximos 2 níveis, né, o próximo nível seria ser uma pessoa que você evangeliza o conteúdo. Não tem como dar um tempo para isso. Porque vai ser uma pessoa que vai estar constantemente estudando. É a atitude dela. É a atitude, a cultura da pessoa de se tornar parte da comunidade de inteligência artificial. Legal. E aí, ser o acadêmico, tem gente que eu conheço que, cara, se perguntar assim, você já sabe tudo? Eu não tô nem num terço. E eu acredito muito nisso. O acadêmico, ele tem essa ideia que nunca ele vai parar de aprender. É uma longa jornada, né? A carreira dele é aprender, na verdade, né? Que legal, Não, legal. E assim, você vê
a aplicação dela mais importante, a aplicação da tecnologia mais importante do que você conhecer os meandros e colocar isso. Por exemplo, a gente fala de inteligência artificial. Quando a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma coisa praticamente pronta, que é muito poderosa, que é o ChatGPT, e a gente tem a parte de Python mesmo, de você entender os modelos e você trabalhar. Qual que ali você acha que é mais... Porque assim, a gente tava vendo, né? Eu mesmo comecei a brincar com o ChatGPT. Quando eu comecei a brincar com o ChatGPT, eu dei para ele um banco de dados nosso de depoimentos que a gente tinha nos cursos. E falei para ele analisar. Então, tinha, cara, 300 mil linhas, era uma coisa gigantesca. E daí eu falei, fala para mim quais são os cursos que mais dão um problema. Daí ele pegou uns cursos que tinha pouca gente utilizando. Daí eu falei assim, nossa, né, mas... Que estranho, né? Era pra ele falar dos outros cursos, que eu já sabia as coisas que tinham de errado. Sim. Daí eu perguntei pra ele, você usou quantas linhas daquelas minhas 300 mil? 300. Então, eu acho que vai do conceito do que você precisa. Inteligência artificial generativa, ela tem uma particularidade muito importante, que ela é baseada em texto. Hoje a gente está melhorando muito para trazer cálculo matemático e tal, mas ela é baseada em texto. Então, você precisa de algo para texto, ela vai funcionar muito bem. Para vídeo, hoje ela já está começando a funcionar e tal. Agora, realmente, não substitui o trabalho de um cientista de dados, de um analista, de fazer limpeza do conjunto, analisar todas, não as 300, as 300 mil. Depois tem um processo muito delicado que você fez tudo isso e para dar manutenção. Né? Aquela aplicação está consumindo, por exemplo, um modelo de fraude. E se mudou a fraude, eu tenho que alterar o modelo. A inteligência artificial pode te ajudar a fazer isso, mas ela não vai fazer por ela mesma. Então vai ter essa exigência, primeiro, do problema que você quer resolver, se vai ser generativo ou o que a gente chama de clássico, e também da necessidade de acurácia que você tem daquilo. Você teve um insight legal, mas não foi um insight a nível corporativo, talvez. Sim. Foi para começar a estudar o contexto, né? Sim, não, acho legal. Que essa é a ideia. Então mesmo que você queira brincar com o ChatGPT, é muito importante você conhecer a engenharia por trás de dados e tudo mais. Não só de dados, né? Mas se você for, por exemplo, querer um texto como um jornalista, se você for um jornalista pedindo pro ChatGPT, com certeza você vai ter um texto melhor que se eu pedir pro ChatGPT. Pro ChatGPT escrever como um jornalista. Exato, porque o jornalista vai saber distinguir por reforço o quão bem foi o ChatGPT naquela performance. Né? E legal. E assim, olhando para o futuro, né? Pra gente ir pros encerramentos aqui. O que você vê de tendência nisso, né? A gente vai ver uma crescente na tecnologia, a gente vai ver uma crescente nas aplicações. Como é que você vê o futuro e também o futuro do mercado para as pessoas que querem ingressar em ciência de dados? Tá, então eu acho que assim, a gente entrou num momento onde as empresas estão vendo que a conta tem que se pagar. E por que eu falo isso? Houve muito investimento de inteligência artificial, houve muita expectativa, áreas sendo montadas, igual de metaverso, montou áreas incríveis. Inclusive foi um flop desgraçado, né? Então, só que será que não era o momento ainda? Será que no futuro vai voltar? Então, eu acho que agora a gente está num papel do seguinte, está tudo muito bonito, tudo são flores. E a hora que alguém tiver que pagar a conta? Então, a gente saber trabalhar com inteligência artificial é ótimo, mas a gente tem que saber trabalhar com inteligência própria, né? Aonde que eu vou alocar esse recurso? Então, para o futuro, eu acho que daqui um ano, que a gente fala que inteligência artificial, os passam ali, né? Você dá um pulinho, esse pulinho é tipo uma semana, né? Para você saber o próximo lançamento. Então, daqui a algum tempo, vai ter essa ideia de otimização, né? Consequentemente, ali com tanto investimento em otimização. Segundo passo, o profissional híbrido, profissional que a gente já está vendo essa parte de dados, de ter alguém que lida bem com engenharia, a gente chama de profissional pato, né? Não voa bem, não nada bem, mas faz de tudo um pouco. Vai ser alguém que lida bem com engenharia, alguém que lida bem com ciência, alguém que faz um dashboard legal e alguém que gerencia projeto com alguém que apresenta bem no PowerPoint. Essa pessoa vai fazer uma função de especialista como um todo? Não. Mas talvez vai ter uma IA que auxilie para ela fazer mais rápido. A IA vai dando as dicas, né? Isso. Dando ali pontualmente. Então ele sabe ali e tal, mas não é tipo um engenheiro de dados ultra sênior. Ele sabe um pouco de cada um. É o que eu imagino para o futuro.
Que legal. Profissional pato. Ajudado pelo robô. Ajudado, é um profissional pato android aí, né? Robótico. É que nem aqueles filmes que a gente assistia, né? Na década de 90. Ei, robô, me dê, não sei o quê. Qual o Dr. Bugiganga, assim. Essa é a ideia, cara. Eu imagino isso. Né? Exato. Não, acho que é legal, pô. Matheus, muito obrigado aí pela conversa com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedora para o nosso público. Pode lançar uma luz aí, né, no que é muito importante da gente conhecer a inteligência artificial, do que é pirotecnia aí, né, e das tendências e também da carreira, né? Legal, cara. De novo, muito obrigado. Espero que o pessoal goste. Espero também. Valeu, gente. Até mais.